Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o primeiro trimestre de 2021. O tema desta série de lições é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O escritor desta série de lições é o pastor Ezequias Soares. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 7, que traz por título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Nós teremos hoje, meus irmãos, uma visão panorâmica a respeito do culto cristão, com foco nas práticas que nós, pentecostais, utilizamos durante as nossas reuniões de adoração ao Senhor. O textuário da lição está no Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 24, e nos diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a verdade prática nos ensina: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Já a leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículos 26 ao 32. Acompanhe a leitura, por favor. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Como objetivo geral da lição, nós temos conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. Já como objetivos específicos, temos, para o tópico 1, conceituar o culto pentecostal. Já para o tópico 2, apresentar o centro do culto pentecostal. E, finalmente, para o tópico 3, explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim o desejarem, as notas de aula que eu utilizei para a gravação deste vídeo estarão disponíveis para download. O link para download do arquivo estará aqui logo abaixo na descrição deste vídeo. E se você está assistindo este vídeo pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download das notas de aula estará logo abaixo da janela do vídeo, ali na nossa página. Isto posto, vamos para o comentário. Introdução. O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos. Acredito, meus irmãos, que antes de mais nada devemos definir o que é liturgia. Segundo nos ensinou o pastor Antônio Gilberto, liturgia é o conjunto de elementos que formam o culto cristão. E conforme o comentarista pontuou, na Nova Aliança não temos um grupo fixo, rígido de regras estabelecidas para que as utilizemos durante o culto, como era na Antiga Aliança. A lei de Moisés regulamentava cada detalhe do culto levítico, não permitindo aos sacerdotes ministrantes nenhum tipo de liberdade para mudar aquilo que estava determinado pela lei. Mas estas regras que estão descritas ali na lei de Moisés não valem para nós hoje, cristãos da Nova Aliança. Porém, existem alguns conceitos utilizados ali na lei de Moisés que ainda são válidos. Então nós não precisamos ou não podemos seguir as leis de Moisés em relação ao culto, mas podemos observar alguns conceitos, alguns princípios esboçados na lei que ainda são válidos para nós hoje no Novo Testamento.
Por exemplo, a necessidade de santidade dos sacerdotes. É um conceito, é um princípio exigido ali no Antigo Testamento que continua valendo para nós hoje na Nova Aliança. O que nós podemos deixar de lado, ou seja, o que nós devemos deixar de lado, são todas as regras ritualísticas, oferecimento de sacrifício de animais, queima de incenso, enfim, toda aquela lei cerimonial, ela apontava diretamente para Cristo Jesus, o nosso Senhor que se ofereceu em sacrifício na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, tudo aquilo que estava ali representado na lei de Moisés, para que fosse feito durante o culto levítico, apontava para Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A Igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 aos Coríntios. Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser o nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Então notem, meus irmãos, que mesmo que nós tenhamos uma liberdade maior, mesmo que nós não tenhamos regras fixas, como acontecia no Antigo Testamento, nós precisamos entender como é que nós podemos cultuar ao Senhor e que esse culto seja aceitável a Deus. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus não é um Deus de bagunça, como algumas pessoas pensam que podem adorar a Deus do jeito que querem. Mesmo que nós não tenhamos regras fixas, como o comentarista mencionou aqui em 1 aos Coríntios 14, nós temos uma lista dos componentes que devem haver nos nossos cultos. Não é uma regra rígida, não é uma lei fixada com estacas, como podemos dizer, mas é uma indicação que o apóstolo Paulo nos deixa sobre os elementos ideais que deveriam conter no verdadeiro culto cristão. E nós precisamos nos preocupar, meus irmãos, em apresentar ao Senhor um culto aceitável, um culto agradável, um culto que realmente consiga alcançar o Deus Todo-Poderoso. Como ponto central da lição, nós temos a liberdade e reverência no culto pentecostal. Chegamos ao tópico 1, o culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo, nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. Cultura, meus irmãos, refere-se aos costumes e aos produtos sociais desenvolvidos por uma população, por uma nação, que refletem as suas crenças e valores. Então a cultura é produzida pelos seres humanos, é produzida pelo povo, e essa cultura reflete a crença desse povo e também os seus valores. O comentarista menciona aqui que o objetivo do cristianismo não é padronizar, o mundo, nem destruir as culturas, mas percebam que, como a cultura é algo fabricado, é algo montado, é algo feito, organizado, criado pela população, e nós sabemos que a Bíblia nos diz, que o mundo jaz no maligno, então a maioria das culturas, meus amados irmãos, estão baseados em conceitos, valores e costumes que são contrários à palavra de Deus. Então, mesmo que o Evangelho não foi lançado para destruir culturas, mas no mínimo ele veio para ajustar essas culturas de forma a que as pessoas vivam de acordo com a vontade de Deus. Hoje em dia, por exemplo, só para ilustrar para os irmãos, a virgindade não tem valor na nossa sociedade, pelo contrário. As moças que são virgens são consideradas moças com algum problema. E já o Evangelho diz que é completamente ao contrário. Que a sexualidade, a prática sexual antes do casamento é pecado, é fornicação, e fornicário não tem em si a salvação se não se arrepender. Então vejam, meus irmãos, que os valores, a cultura do mundo,
defende comportamentos que são completamente contrários à vontade de Deus. Então, conforme eu mencionei, mesmo que o evangelho não veio para destruir culturas, ele veio, no mínimo, para ajustar os valores culturais defendidos pela sociedade. No meio dos cristãos, os valores defendidos têm que ser aqueles que a Bíblia defende. Santidade, castidade, honestidade, sinceridade, verdade. Esses são os valores defendidos pela palavra de Deus e são valores que nós, como igreja, temos que defender. Hoje, por exemplo, a sociedade defende, a cultura defende a liberdade do aborto. E nós, como cristãos, como servos do Senhor, não podemos apoiar esse tipo de causa, porque é pecado, é desumano esse tipo de coisa. Então vejam que o evangelho veio, no mínimo, para impactar a cultura, para pregoar os valores do reino de Deus. Glórias ao nome do Senhor. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. Desde, meus irmãos, que essa tradição não seja contrária à palavra de Deus. Um exemplo interessante de cultura que o evangelho não deveria modificar é quando nós olhamos, por exemplo, para os irmãos na África. Os irmãos sabem que na África é muito comum a manifestação de alegria através das danças. Aqui no Brasil, as danças foram por muitos e muitas décadas combatidas como se fossem obras da carne, ou seja, na nossa cultura, a dança é algo sensual. Na cultura do Brasil, na cultura latino-americana, a dança é algo sensual. E já para o africano, a dança é uma manifestação de alegria. Então, nas igrejas da África, normalmente se encontram, os cristãos manifestam a sua alegria durante o culto dançando. E isso para nós é um choque. Só que essa dança dos irmãos ali na África não significa pecado. Essa dança, eles estão decorrente da sua cultura e não tem nada a ver com sexualidade, como é aqui na nossa cultura do Brasil, por exemplo. Então é nessa situação que a cultura não deve ser modificada. Ou seja, o brasileiro não deve chegar na África e querer proibir os irmãos de dançarem, porque na cultura do africano a dança é uma manifestação natural de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Então é nessa condição, para ficar muito claro aos irmãos, que o evangelho não deve lutar para mudar a cultura, mas tudo aquilo que tem na cultura que seja contrário à palavra de Deus deve ser ajustado. Por quê? Nós, meus irmãos, precisamos compreender que nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Nós estamos aqui como estrangeiros, aguardando a nossa chamada para irmos para a nossa terra, que é Jerusalém Celestial. Nós somos representantes de Deus, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então somos brasileiros no documento, mas na realidade nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá no céu. E por isso que nós devemos obediência em primeiro lugar à lei de Deus, que é a lei do país, do nosso país, da nossa nação. Louvado seja o nome do Senhor. Não estou dizendo que os irmãos devem desobedecer às leis brasileiras. O que estou querendo dizer é que a nossa primeira obediência é a lei de Deus. E depois, segundo também a Bíblia Sagrada, nós precisamos obedecer às leis locais, desde que estas leis não contrariem a lei de Deus. Espero que tenha ficado claro para os irmãos essa nossa colocação. Subtópico 1, a flexibilidade cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm uma forma distinta, ou seja, é diferente de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católico-romana, ortodoxas e algumas protestantes, e ao modelo simples dos evangélicos, principalmente dos pentecostais. O que o comentarista quis dizer aqui, meus irmãos, é que entre as igrejas ditas cristãs, e aqui ele inclui inclusive a Igreja Católico Romana,
nós encontramos formas diferentes, quando ele diz aqui, né? Forma distinta de culto seria forma particular de cultos. Isso nos mostra que temos realmente liberdade para cultuar ao Senhor. E aqui os comentaristas citam, né? Desde a rigidez cerimonial de uma igreja católica romana até uma, abre aspas, uma liberdade completa no culto de uma igreja pentecostal, nós temos liberdade para adorar ao Senhor, temos liberdade para conduzir o nosso culto, pois, conforme nós mencionamos no começo dessa lição, nós não temos regras fixas a serem observadas no que diz respeito à liturgia. Apesar de que, como nós já mencionamos, ali em 1 Coríntios 14, 26, nos dá uma lista dos componentes litúrgicos, né, que nós deveríamos observar em todos os nossos cultos. Mas, conforme mencionamos, estamos repetindo novamente, pleonasmo, conforme nós mencionamos, estamos repetindo, não há sim uma rigidez, uma obrigatoriedade muito clara a esse respeito na Bíblia Sagrada. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão de nossos templos, mas essa flexibilidade tem limites, e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Aqui, meus irmãos, o comentarista dá uma ênfase especial naquela questão de muitos lugares quererem executar o culto cristão à semelhança do que acontecia no culto judaico. Não temos essa necessidade. Na realidade, não podemos fazer isso, porque são coisas completamente diferentes. Ou seja, hoje temos liberdade para adorar ao Senhor. Mas ele enfatiza mais uma vez que essa flexibilidade, né, no culto ao Senhor, ela tem limites, porque nós precisamos fazer tudo com ordem e decência, como diz lá em 1 Coríntios 14, 40. Tudo o que vamos fazer para o Senhor tem que ser com ordem e decência. Existe um ponto importante a ser considerado aqui também, meus irmãos, é que essa flexibilidade ou essa liberdade que nós temos para cultuar ao Senhor, ela não pode ser utilizada para acrescentar elementos estranhos ao culto cristão. Como assim elementos estranhos? Temos visto em muitos e muitos lugares pessoas querendo trazer elementos do culto judaico para dentro do culto cristão, como, por exemplo, tocar shofar, aquele chifre de carneiro, igrejas neopentecostais tocando shofar no meio do culto, igrejas que têm a figura da Arca da Aliança no meio do culto, como muitas vezes como um objeto de adoração. Meus irmãos, nós cristãos da Nova Aliança não podemos nos apoiar nos símbolos judaicos. Nós não podemos trazer o shofar para cá, porque o shofar era algo para o culto judaico e não tem nada a ver com o culto hoje, o culto da igreja, o culto cristão. A Arca da Aliança, ela tinha sua simbologia lá no tabernáculo. Nós não podemos fazer uma Arca da Aliança para colocar no nosso culto ali, porque isso muitas vezes se caracteriza como adoração, como idolatria a símbolos. Temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que tomar muito cuidado. Teve uma época que, em um lugar aqui fora do Brasil, alguém estava fazendo o culto dos anjos, puxava uma cadeira para o anjo sentar ali do lado dele dentro do culto. Meus irmãos, nós não podemos usar de misticismo no culto cristão. Nosso culto precisa ser um culto que realmente adore a Deus. E nós não precisamos de símbolos, nós não precisamos de shofar, tocar shofar, não precisamos de um símbolo da arca, não precisamos de símbolo de candelabro. Nós não precisamos de nada disso para nós cultuarmos ao Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é o que temos fora do nosso corpo que vai nos fazer adorar a Deus melhor, mas sim o que vem de dentro do nosso coração em espírito e em verdade.
Esse é o jeito correto de cultuar. Cultuar em espírito, adorar em espírito, agradecer em espírito. Ou seja, tirando tudo isso do fundo do nosso coração. E não simplesmente com atitudes externas, algo para que alguém veja. Então tomemos bastante cuidado com essa questão. Temos a flexibilidade, temos liberdade, mas nós não podemos trazer símbolos do culto judaico para dentro do culto cristão. Não podemos fazer isso. Subtópico 2, o culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, serviço, adoração, do verbo latreuo, servir, prestar culto, adorar. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodá, serviço, culto. Essa palavra aparece com este sentido 3 vezes no Novo Testamento. Então aqui o comentarista acaba trazendo o significado das palavras do grego, o significado da palavra no hebraico no que diz respeito ao culto. Como ele diz aqui, culto é sinônimo de adoração e também é sinônimo de serviço. É algo que é uma reunião onde nós estamos servindo a Deus, adorando ao Senhor e servindo a Deus. E que serviço é esse? A adoração já é um serviço. O prestar culto já é um serviço. Enfim, então podemos compreender então culto como adoração e serviço ao Senhor. E um outro ponto importante, meus irmãos, que nós devemos levar em consideração é que o culto cristão pode ser definido como uma reunião de pessoas. E essas pessoas se reúnem para servir ao Senhor e para adorá-lo. E um outro detalhe importante nessa questão da reunião de pessoas é que essas pessoas se reúnem para se encontrar com Deus. Veja o detalhe importante. Culto cristão é uma reunião de pessoas que se encontram com Deus para adorá-lo e servi-lo. E o próprio texto de 1 Coríntios 14, 26 diz algo interessante. Vamos lê-lo na Nova Versão Transformadora agora. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Notem, quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que foi dito. Tudo o que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Então vejam que Paulo já está dizendo aqui em 1 Coríntios 14, 26, na Nova Versão Transformadora, ele fala claramente, quando vocês se reunirem. E o que é um grupo de cristãos se reunindo? É justamente o culto, como nós acabamos de mencionar. Grupos de pessoas que se reúnem para se encontrar com Deus com o objetivo de adorá-lo e servi-lo. É justamente isso que Paulo está dizendo. Quando vós vos reunis, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, o outro falará em línguas e o outro interpretará o que foi dito. Todas as 5 liturgias que devem fazer parte do culto cristão. E quando eu disse a vocês que é um grupo de pessoas que se reúne para se encontrar com Deus, nós encontramos uma promessa do Senhor Jesus Cristo nesse sentido. Leiamos o que o próprio Senhor falou em Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Agora vamos ler na Nova Versão Internacional. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Lembrando que liturgia, são os elementos que compõem o culto cristão e nós, como pentecostais, temos uma maneira típica de cultuar ao Senhor. E é isso que o comentarista chama aqui de culto pentecostal. Subtópico 3, a reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime da vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina.
Por isso deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Reverência, meus irmãos, pode ser definida como respeito profundo por alguém ou por algo. E no nosso caso é um respeito profundo à pessoa de Deus e a tudo aquilo que está relacionado ao culto de adoração a Ele. Só que mesmo que nós tenhamos, meus irmãos, uma liturgia, nós precisamos entender que a verdadeira adoração ao Senhor não é manifesta simplesmente através de palavras. A Bíblia nos mostra que adorar a Deus é muito mais do que abrir a boca e dizer glória a Deus e aleluia. E conforme mencionamos, o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que a verdadeira adoração é aquela que é feita em espírito e em verdade. Leamos esse texto ali no Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículos 23 e 24, vamos ler na Almeida, Revista e Corrigida. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vejam então, meus irmãos, que essa questão da reverência, do respeito, vai muito mais do que algo, é muito mais abrangente do que simplesmente uma aparência de medo, de temor. A reverência, o respeito é principalmente a sinceridade que nós temos que ter diante de Deus, de apresentar a Ele uma adoração realmente sincera. Uma adoração que venha de dentro do nosso coração e seja manifesta do lado de fora. Uma adoração que represente um coração agradecido a Deus. Um coração deslumbrado com a grandeza, com a beleza, com o amor deste Deus maravilhoso. Este amor demonstrado todos os dias pela nossa vida. Então essa reverência que nós temos que mostrar para com Deus é este respeito, meus irmãos, de no mínimo ser sincero, no mínimo ser verdadeiro diante de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que conseguem enganar a Deus, mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus conhece a palavra que você e eu vamos falar, mesmo ainda quando ela não saiu da nossa boca. Deus conhece, Deus nos sonda. Salmo 139 nos diz claramente que Deus nos sonda, Ele nos conhece. E essa reverência que nós temos que ter pelo Senhor é, no mínimo, meus irmãos, de sermos sinceros, de sermos verdadeiros diante de Deus. A Deus ninguém consegue enganar, a Deus ninguém consegue iludir, porque Deus sabe de tudo, conhece todas as coisas e vê todas as coisas. Então, que tenhamos essa reverência, esse respeito profundo por esse Deus maravilhoso. No mínimo, sendo verdadeiros e sinceros diante dele. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É um momento de reverência. Havia acima do púlpito do templo sede da Igreja Assembleia de Deus de Jundiaí o versículo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Está lá em Eclesiastes 5:1. Alguém duvidaria que, se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? A adoração é um momento de conexão com o céu e não com a internet. Meus irmãos, aqui o comentarista tocou num assunto bastante delicado. Infelizmente, o celular tem se tornado um senhor, entre aspas, na vida de muitos de nós, nos levando muitas vezes a valorizar mais o que se vê na tela dele do que desfrutar um ambiente de adoração ao Senhor na igreja. Que nós possamos, meus irmãos, despertar deste perigoso sono e começarmos a valorizar o que realmente importa nas nossas vidas, que é agradar a Deus. Leiamos o que está ali na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 24 e 26. Vamos ler na Almeida, Revista e Corrigida. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos,
apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, para ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Meus irmãos, notem como estes versículos de 2 Timóteo 2 falam claramente a respeito dessa questão do uso do celular. Nós estamos vendo os abusos que este aparelho, ou que as pessoas que utilizam desse aparelho têm feito. Pessoas, famílias inteiras que não mais se conversam porque estão conectados todo minuto enquanto estão acordadas. Pessoas que estão à mesa e já não conversam mais, comendo à mesa, aqueles que conseguem ainda comer todos juntos à mesa. Muitas e muitas famílias, eles sentam à mesa para comer, mas não conversam, porque cada um deles está comendo e está olhando para o celular. Vemos muitas vezes pessoas durante o culto, uma grande parte do culto, olhando e mexendo, e enfim, fazendo praticamente, ocupando quase todo o tempo do culto no celular. E aqui o Paulo fala, vamos dizer assim, diretamente, que pode ser assim, que se encaixa perfeitamente numa situação como essa. Veja, vou ler novamente os versículos. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Ou seja, quando nós vemos uma situação como essa, isso nos causa tristeza, mas nós precisamos ser mansos e tentar falar com essas pessoas. E aqui ele ainda segue dizendo, instruindo com mansidão os que resistem. Irmãos, quem está viciado no celular, se alguém fala a respeito disso, essa pessoa com certeza vai nos resistir na cara, como diz alguém. Vai dizer que nós estamos sendo fanáticos e o que tem ficar olhando para o celular. E aqui Paulo segue dizendo, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Celular, meus irmãos, na vida de muitas pessoas já se tornou laço do diabo. A pessoa está presa, a pessoa está aprisionada no vício das redes sociais, já está aprisionada nos vícios de ver e ser visto, de ficar caçando likes e tudo mais. Isso é laço do diabo. E a nós, meus irmãos, cabe simplesmente, como disse Paulo aqui, instruindo com mansidão essas pessoas e suplicando para que Deus tenha misericórdia, para que dê a essas pessoas um momento de lucidez, para que elas despertem, para que elas possam acordar e perceber o tamanho laço do diabo que está sobre a sua vida. E a Bíblia diz aqui, meus irmãos, que esse laço não é Deus quem quebra, é a própria pessoa quem se desvencilha desse laço, é a própria pessoa quem deve decidir sair dessa situação. Então, meus irmãos, vejam a que situação nós estamos chegando. Pessoas trocando o culto ao Senhor pelas redes sociais. Isso é laço. A Bíblia, esse texto de 2 Timóteo nos fala claramente, isso é laço do diabo prendendo as pessoas, escravizando as pessoas através das redes sociais. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, meus irmãos, a despertarmos deste sono terrível, para que possamos nos desprender destes laços e voltarmos a valorizar o culto verdadeiro, o culto de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Chegamos agora, meus irmãos, ao tópico 2, o centro do culto pentecostal. Igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. A definição clássica de igreja, que vem da palavra grega eclésia, é o grupo de pessoas chamados para fora. Fomos chamados para sairmos do domínio do pecado, para servirmos ao Deus Todo-Poderoso.
E as reuniões de adoração na igreja confirmam que nós somos servos de Cristo, pois nós declaramos todos os dias, todos os cultos, a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Subtópico 1, o centro de da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar montanistas. Meus irmãos, montanismo foi um movimento que surgiu por volta dos anos 155 e 160 depois de Cristo, ali na região da Frígia, que hoje compreende ali a região da Turquia, tendo como principal personagem uma pessoa chamada Montano, que se dizia porta-voz do Espírito Santo. E ele se colocava como porta-voz porque ele dizia que ele encarnava o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo estava nele com todo o poder e glória. E estes montanistas, eles defendiam uma disciplina rígida de jejum e orações, eles proibiam o casamento e eles defendiam que eles detinham a autoridade absoluta sobre os fiéis, desprezando assim toda a autoridade eclesiástica. Eles que mais ou menos se rebelaram contra a direção da igreja da época, porque eles diziam para todos que eles tinham a palavra de Deus. Eles eram os porta-vozes, Montano, e a história conta que ele tinha mais 2 mulheres que seriam as suas profetisas. Então Montano e essas 2 mulheres, eles se colocavam como os detentores da palavra de Deus. Eles se colocavam como aqueles que tinham recebido a ordem diretamente do Espírito Santo. Eles eram porta-vozes do Espírito Santo. E por conta disso eles desprezavam todas as autoridades eclesiásticas constituídas naquela época. E esse movimento herético foi classificado como seita justamente no ano 177 da era cristã. 177 depois de Cristo. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada nas Assembleias de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus na adoração ao Deus Trino. Inclusive, meus irmãos, o hino 243 da harpa cristã nos diz, na sua primeira estrofe: nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como um corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Esse texto está ali em Filipenses 3:3, na Nova Almeida Atualizada. Meus irmãos, o culto pentecostal concentra-se em adorar a Deus e anunciar a salvação em Cristo Jesus. As manifestações do Espírito Santo que ocorrem no culto são justamente para confirmar a presença de Deus no nosso meio. Leamos o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 24 e 25. Vamos ler na Nova Versão Internacional. Mas se entrar algum descrente ou não instruído quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Vejam então, meus irmãos, que interessante aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, confirmando que a manifestação do Espírito Santo dentro da igreja é justamente para confirmar que Deus está presente no culto. E aqui ele nos mostra aquela questão das pessoas profetizarem durante o culto. Quando entra um descrente na igreja e há profetas na igreja, Deus
pode naturalmente usar estes profetas para revelar os segredos que estão no coração daquela pessoa que é descrente. E quando isso acontece, meus irmãos, Paulo nos diz aqui que essa pessoa se lança no chão e adora a Deus, porque ela passa a ter a convicção de que Deus está no meio do povo. Então vejam que realmente as manifestações do Espírito Santo através dos dons espirituais na igreja é justamente para confirmar que Deus está presente no meio do culto. Sobre o tópico 2, o culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, se refere aos cultos, justamente conforme mencionamos agora há pouco. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto. Entre elas que o culto não era entediante, nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Nada há na instrução paulina que indique que ser essa manifestação dos dons restritas à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Queridos irmãos, essa parte aqui que o comentarista pontuou, mencionou, nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. O comentarista deu uma ênfase aqui de que o culto não era simplesmente um culto parado, um culto sem interação. Igreja, ministério, é ministrante, né? Ministério ou ministrante. Aqui o comentarista diz que havia uma interação entre a igreja e aqueles que estavam ministrando. E nós precisamos, irmãos, ter bastante cuidado com isso, porque o que nós temos visto são muitas situações escandalosas, principalmente nas igrejas neopentecostais, nas igrejas chamadas, abre aspas, avivadas, onde existe aquela bagunça generalizada de gente falando em língua estranha, gente profetizando, gritando, pulando, enfim. Existe aquela bagunça generalizada em muitos lugares e não é exatamente isso que é o culto com um raciocínio. Paulo nos ensina claramente como devem ser estas manifestações. Inclusive nós lemos isso ali na leitura bíblica em classe. Nós não podemos proibir ninguém de profetizar. Nós não podemos proibir ninguém de falar línguas estranhas desde que haja intérprete. E é aqui que nós precisamos usar de bastante sabedoria. Já em relação à profecia, também há uma regra a ser obedecida, observada. Vamos ler novamente o que nós lemos lá na leitura bíblica em classe, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 27 a 33. Vamos ler pausadamente, explicando o que está acontecendo, o que Paulo escreveu ali. Vamos lá. Se alguém falar língua estranha, isso durante o culto, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Vocês já viram aquelas reuniões onde 3, 4, 5 pessoas começam a falar língua estranha muito alta e ninguém consegue entender nada, por quê? Porque não há intérprete. O que Paulo está dizendo aqui? Se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito por 3, e por sua vez haja intérprete. Quando ele fala 2 ou 3, não são ao mesmo tempo, irmãos. Falar língua estranha é um começa a falar e tem que ter um intérprete para interpretar o que aquela pessoa está falando. Aí aquela pessoa para, começa a outra, tem intérprete também. Aquela para, começa a outra, tem intérprete também. Essas pessoas, quando falam em língua estranha para a igreja, precisa ter intérprete. E se não tiver? Vamos ler o que Paulo está dizendo. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Vejam, meus irmãos, é o apóstolo Paulo quem está nos ensinando. É inconcebível nós termos na igreja aquelas pessoas gritando em língua estranha para a igreja ouvir, sendo que não há intérprete. Paulo diz aqui, se não houver intérprete, a pessoa fique calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Com isso, Paulo não está querendo dizer, não está proibindo de falar línguas.
mas está proibindo de falar línguas à igreja, falar alto para a igreja ouvir. Se a pessoa vai falar no seu momento de adoração, no seu momento de fervor com o Senhor, a pessoa solta línguas estranhas ali de forma baixa, para ela mesma, vamos dizer assim, seria uma língua estranha para ela mesma, tudo bem. O que não pode é a pessoa se exaltar e começar a falar língua estranha muito alta sem que haja intérprete, irmãos. Isso está errado perante a Bíblia. E isso nós vemos em muitos lugares. Em relação à profecia, vamos continuar lendo o texto. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Vejam, meus irmãos, que nós precisamos julgar as profecias. Levantou um profeta na igreja para falar, glória a Deus, reverência, ouvindo o profeta falar. E depois que ele terminou de falar, julgar a profecia. Verificar se essa profecia é de Deus ou não. Aí se levanta um outro profeta, profetiza, e a igreja julga. O terceiro profeta se levanta, profetiza, e a igreja julga. É a Bíblia que está nos mandando, meus irmãos, julgar a profecia. Nós não podemos julgar o profeta. A Bíblia nos diz que temos que julgar a profecia e não o profeta. Que isso fique bastante claro para os irmãos. Seguindo a leitura. Mas se há outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro profeta, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, ou seja, uma pessoa profetizando de cada vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E aqui, meus irmãos, há uma coisa bastante importante. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Algumas pessoas dizem, né? Eu não consigo resistir e preciso falar porque Deus está mandando eu profetizar. Meus irmãos, vamos ficar com a Bíblia. A Bíblia diz que o espírito dos profetas é sujeito aos profetas. Não que o Espírito Santo esteja sujeito a nós, mas o nosso espírito está sujeito, nós dominamos o nosso espírito. Então, e a Bíblia ainda continua dizendo, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim Deus de paz. O Espírito Santo nunca vai usar 2 pessoas ao mesmo tempo em profecia, porque Deus não é Deus de confusão. O que pode acontecer é se levantar um falso profeta e começar a profetizar, e Deus imediatamente levantar um servo teu para refutar essa falsa profecia. E isso pode acontecer, mas é um falso profeta que está sendo repreendido por um profeta de Deus. Mas quando são 2 profetas de Deus, meus irmãos, Deus nunca vai usar 2 pessoas ao mesmo tempo. E aqui Paulo diz, se alguém que estiver sentado for revelado alguma coisa, o primeiro que já está falando precisa imediatamente se calar e sentar para ouvir o que Deus está falando através do outro. Tudo com ordem e com decência, porque aqui Paulo diz, porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz. Então vejam que nós precisamos ter ordem nos nossos cultos. Nós precisamos fazer um culto racional. Um culto de fogo, sim, mas o culto de fogo nós não podemos perder a racionalidade. Não podemos ficar meninos, não podemos, enfim, dar vazão aquele êxtase completo. Não, meus irmãos. É culto com raciocínio, culto racional. É o que Paulo fala. Mesmo nessa questão das manifestações do Espírito Santo, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se você e eu, nós conseguimos controlar o nosso espírito para que a profecia seja falada no momento correto, no momento em que o Espírito Santo nos inspirar, e não a qualquer momento interrompendo e causando distúrbio, causando bagunça na igreja. Que nós, irmãos, possamos entender essa questão, porque muitos escândalos nós temos visto nas igrejas, principalmente nas neopentecostais, até mesmo nas nossas igrejas, as igrejas mais do interior, as igrejas de pontos mais afastados com os irmãos mais simples. Muitas vezes nós encontramos esse tipo de bagunça, esse tipo de confusão. Mas aí cabe ao dirigente da igreja, cabe aos professores de escola dominical ir instruindo aos irmãos para que eles vão amadurecendo e aprendendo a servir ao Senhor de uma forma melhor, de uma forma mais correta, de uma forma mais ordeira. Porque, como mencionei, o texto diz que nosso Deus não é Deus de confusão.
e sim Deus de paz. Sobre o tópico 3, a característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. Meus irmãos, é natural que os primeiros cultos da igreja primitiva refletissem muito do que era visto nas sinagogas e no templo. Por quê? Porque isso era a única referência que os primeiros cristãos tinham, principalmente aqueles que se converteram do judaísmo. Qual que era a referência que eles tinham? O que eles faziam dentro do culto judaico. Então, era muito comum o culto ao Senhor no começo, principalmente entre os judeus, refletisse muito daquilo que eles praticavam ali no culto judaico. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico. O louvor, parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. Aqui, meus irmãos, é importante nós lembrarmos que a adoração, a música na adoração do templo, ela foi introduzida no serviço, no culto judaico, por Davi, ali quando ele estava trazendo a arca da casa de Obed-Edom para aquela tenda que Davi havia montado para colocar a arca ali em Jerusalém. Ali, naquele momento, foi instituído por Davi a adoração ao Senhor e foi introduzida a música, o ministério de louvor ali dentro da liturgia do culto judaico. E nós vemos ali então a primeira manifestação nessa viagem de Davi, da casa de Obed-Edom até Jerusalém com a arca. Depois Davi instituiu as turmas dos cantores e dos músicos para adorarem ao Senhor como um serviço oficial dos levitas. E até, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos fala que os discípulos cantaram, os discípulos também louvavam ao Senhor, ou seja, se utilizavam da música no louvor. Vamos ler o que diz ali em Mateus, no capítulo 26, versículo 30, na Almeida Revista e Corrigida. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui, meus irmãos, era justamente no dia, no finalzinho da última Páscoa, da primeira Santa Ceia, quando o Senhor Jesus Cristo saiu ali do cenáculo com seus discípulos. Antes deles saírem, eles cantaram um hino. Isso significa que a adoração também fazia parte ali das reuniões que o Senhor Jesus Cristo participava enquanto encarnado. A leitura e a exposição das Escrituras Sagradas aparecem como elementos do culto cristão em outra fonte paulina. Persiste em ler, exortar e ensinar. Essa instrução é uma referência à leitura pública. Na realidade, meus irmãos, em todo o livro de Atos, nós vemos os apóstolos e os discípulos pregando e ensinando a palavra de Deus em todos os lugares. Leiamos o que diz ali Atos, capítulo 5, versículo 42, na Almeida Revista e Corrigida. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ou seja, a pregação e o ensino faziam parte do culto cristão desde o início da igreja. Até porque a nossa vida cristã está baseada na palavra de Deus e ela precisa ser ensinada e pregada a tempo e fora de tempo, como Paulo exortou a Timóteo. As ofertas são parte da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Então veja, nós já falamos da oração, já falamos da adoração, já falamos da pregação e do ensino, e agora o comentarista cita a questão de ofertar como sendo mais um dos componentes do culto pentecostal, a oferta. E aqui, meus irmãos, é importante nós mencionarmos que há um conceito bíblico de ofertar ao Senhor desde os tempos do Antigo Testamento. Na lei de Moisés constava uma ordenança para os israelitas que eles tinham que se apresentar nas 3 festas todos os anos diante de Deus e eles não poderiam se apresentar de mãos vazias. Eles tinham que levar alguma coisa como oferta de gratidão ao Senhor. Vamos ler o que está ali em Deuteronômio, capítulo 16, versículos 16 e 17, na Nova Versão Transformadora. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar estas 3 festas. A festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões,
todos os homens devem comparecer diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor, seu Deus. Veja então, meus irmãos, o conceito da oferta. Aqui não está falando de dízimo, aqui é uma oferta alçada, uma oferta voluntária. Qual era o conceito da oferta? É apresentar uma oferta de acordo com o que a pessoa havia sido abençoada por Deus. Ou seja, aqueles que tinham recebido pouco podiam dar relativos ao pouco que tinham recebido. Aqueles que já tinham recebido muito, tinham sido grandemente abençoados por Deus durante todo aquele período. Eles tinham, abre aspas, por obrigação diante de Deus, de apresentar uma oferta de acordo com aquilo que tinham recebido. Então, se receberam muito, deveriam levar diante do Senhor e apresentar uma oferta bem gorda, justamente baseada naquilo em que eles haviam sido abençoados naquele período. Então, veja o conceito. Sempre nós devemos ofertar de acordo com aquilo que o Senhor tem nos dado. E, em relação ao Novo Testamento, temos ali o texto clássico, de 2 aos Coríntios 9, versículo 7, que é lido constantemente, versículos 6 e 7, que é lido constantemente, principalmente quando se fala de contribuição na hora dos cultos. Então, meus irmãos, a contribuição é parte integrante da nossa liturgia, do culto pentecostal. Precisamos orar, precisamos adorar, precisamos de pregação e ensino e também precisamos respeitar a questão também da doação, da contribuição para a manutenção da obra do Senhor e também como uma forma de agradecimento, de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Chegamos agora ao tópico de número 3, como se expressa a liturgia de nossas igrejas. As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, chamados por muitos como culto da família, de oração, de ensino ou doutrina, escola bíblica dominical, círculo de oração, além de atividades com crianças, adolescentes e jovens. Nós vemos, irmãos, realmente que há uma diversidade de cultos temáticos nas nossas igrejas hoje. Cultos de todos os temas, culto com os jovens, culto com conforme o comentarista pontuou, culto com os adolescentes, culto com as crianças, culto do círculo de oração, enfim. Temos uma variedade enorme de títulos de cultos. Subtópico 1. Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Meus irmãos, aqui precisamos tomar bastante cuidado, porque realmente todos nós todos nós temos liberdade para adorar ao Senhor. Mas que fique claro, meus irmãos, que nós temos que apresentar ao Senhor o nosso melhor. Não podemos apresentar ao Senhor qualquer coisa, temos que apresentar ao Senhor o nosso melhor. É muito comum em congregação nós ouvirmos alguém falar no cima do púlpito, alguém que foi principalmente chamado para cantar. Eu não ensaiei não, mas é para o Senhor. Meus irmãos, se nós não ensaiamos, não podemos cantar. Deus não recebe qualquer coisa. Para Deus tem que ser o melhor. Se eu não ensaiei, eu não posso cantar. Como que eu vou cantar sem ensaiar? É para Deus mesmo, ele recebe? Não, meus irmãos. Para Deus tem que ser o melhor. Vamos ler o que está ali em Malaquias, no capítulo 1, versículos de 6 a 8, na Almeida Revista e Corrigida. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? Deus perguntando. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O que Malaquias está dizendo aqui, meus irmãos? Que os sacerdotes,
Eles não estavam tendo zelo em apresentar para o Senhor o melhor. Ele está dizendo aqui, ofereceis pão imundo sobre o altar do Senhor. Eles ofereciam pão imundo sobre o altar do Senhor e diziam, mas o que tem a oferecer pão imundo? O que tem a oferecer um animal cego para o Senhor? O que significa pão imundo? O que significa animal cego? Significa o resto, meus irmãos. Significa aquilo que é indigno. E quando uma pessoa, por exemplo, sobe no púlpito para cantar e tem a coragem de dizer, meus irmãos, eu vou cantar um louvor para o Senhor aqui, mas eu não ensaiei, mas é para o Senhor, ele vai receber. Irmãos, nós estamos apresentando o sacrifício de um animal cego. Nós estamos apresentando o sacrifício de pão imundo no altar do Senhor, porque Deus merece o nosso melhor. Se nós gostamos de cantar para o Senhor, nós temos que, mesmo que nós não sejamos chamados naquele dia, nós precisamos ensaiar, porque se nós formos chamados aquele dia para cantarmos, nós temos que apresentar o melhor para o Senhor, não é o resto, não é aquilo que sobra, não é aquilo se der tempo, se eu desafinar tudo bem, é para o Senhor mesmo, não. Para o Senhor não podemos desafinar, para o Senhor temos que ter a melhor voz, para o Senhor temos que apresentar o nosso melhor. Então, meus irmãos, apesar de que nós temos liberdade, tenhamos consciência de que quando formos fazer alguma coisa para o Senhor, tem que ser o nosso melhor, tem que ser a melhor coisa, tem que ser na nossa melhor capacidade, tem que ser no nosso maior esforço. Não com essa de, eu não ensaiei, mas é para o Senhor. Não. Nos preparemos para apresentar para o Senhor o melhor que nós podemos ter, o melhor que nós podemos apresentar. Que nós não usemos essa liberdade que nós temos para apresentar ao Senhor um holocausto de um animal cego, ou seja, um sacrifício que Deus não aceitaria. Que nós tenhamos em mente que Deus merece o nosso melhor, Deus merece o nosso maior esforço, o nosso maior sacrifício para que nós possamos agradá-lo. Não é o que sobra, não é o que dá tempo, é o nosso melhor. É isso que Deus merece de todos nós. A nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. Meus irmãos, realmente nós temos essa liberdade e é muito indicado que nós possamos contar as bênçãos que Deus tem realmente feito nas nossas vidas, porque isso realmente serve de incentivo a outros irmãos para buscarem a Deus, para crerem em Deus, que eles podem também receber a bênção. Infelizmente, isso tem acontecido muito pouco nas nossas igrejas, principalmente nas igrejas maiores. Poucas pessoas têm subido ao púlpito para contar as suas bênçãos. Que nós possamos, meus irmãos, retomar esse costume que muito, muito, muito ajudou a igreja do Senhor em épocas passadas. A maioria baseia sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a sua bênção. Exatamente o que comentamos. Foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. Meus irmãos, nós estamos infelizmente passando por momentos difíceis nas nossas igrejas. O Senhor Jesus Cristo disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então nós temos visto, meus irmãos, muitos irmãos esfriando na fé por causa da iniquidade. Mas a Bíblia ainda nos traz uma exortação: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Por mais, meus irmãos, que todos estejam esfriando na fé, nós precisamos lutar para que o nosso amor, para que a nossa fé, ela não desfaleça, porque somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Somente aquele que permanecer de pé, permanecer amando, permanecer fiel aos mandamentos do Senhor, é esse que receberá galardão. Não importa o que acontecer ao nosso redor, meus irmãos, nós temos uma responsabilidade, um compromisso com Deus de sermos fiéis. Que Deus nos dê da sua graça, para que nós não nos deixemos ser influenciados por aqueles que nos rodeiam,
aqueles que muitas vezes já desanimaram na jornada, já esfriaram na sua fé e muitas vezes querem nos fazer também parar na jornada da salvação. Meus irmãos, perseveremos, porque grande será a nossa recompensa. Aquele que perseverar até o fim, é esse que será salvo. Glórias ao nome do Senhor. Chegamos ao subtópico 2, o culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua e tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas do Espírito Santo. Meus irmãos, conforme mencionamos em lições anteriores, não é isso que nós estamos vendo nos nossos cultos. Nos nossos cultos nós não estamos vendo interpretações, nós não estamos vendo, principalmente nas igrejas maiores, não estamos vendo revelações, profecias, enfim, nós não estamos vendo isso. Os sinais estão cada vez mais raros no meio das igrejas, justamente pelo que comentamos, o amor de muitos está esfriando. E nós precisamos, irmãos, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar às primeiras práticas, jejum, oração, obediência à palavra do Senhor, deixar o celular de lado, como nós mencionamos há pouco, nos desvencilhar dos laços que nos prendem às redes sociais, para que possamos ter tempo de orar, tempo de ler a Bíblia, tempo de meditar na palavra do Senhor, para que novamente os milagres possam voltar a acontecer no nosso meio. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, e Deus espera de cada um de nós que nós retornemos ao primeiro amor, retornemos aos quartos de oração, retornemos à meditação e leitura da palavra de Deus, porque é isso que fará diferença nas nossas vidas e, por conseguinte, também na vida da igreja do Senhor. Veja que nos versículos 27 a 32 o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de línguas, interpretação e profecias no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Meus irmãos, discordo mais uma vez do comentarista, não é fácil não, meus irmãos. Nem os crentes muitas vezes estão sentindo a presença de Deus, nem a maioria dos crentes está infelizmente vivendo na incredulidade, está infelizmente vivendo porque a situação financeira melhorou, a pessoa não precisa mais já crer tanto, a pessoa não precisa, abre aspas, orar tanto, não precisa mais jejuar, porque tem carro, tem um bom emprego, tem dinheiro no banco, mora numa casa boa, então está tudo tranquilo. E isso, meus irmãos, leva muitas vezes ao esfriamento espiritual. Que Deus, meus irmãos, nos ajude a voltarmos, como eu já acabei de mencionar, voltarmos a depender de Deus para fazer as coisas, voltar a acreditar que Deus pode todas as coisas nas nossas vidas, que nós paremos de confiar no dinheiro, paremos de confiar na nossa capacidade, paremos de confiar na nossa posição social e depositemos toda a nossa confiança no Deus que pode todas as coisas. A Bíblia fala que aos ricos deste mundo não depositem a sua confiança na incerteza das riquezas. Meus irmãos, e essa prosperidade que nós estamos experimentando hoje, ela é ilusória, nós não podemos confiar nela, nós temos que ter a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, no Deus que nos guarda, no Deus que nos sustenta, no Deus que provê tudo aquilo que nós necessitamos. Que possamos, meus irmãos, conforme mencionamos há pouco, voltar ao quarto da oração, voltar à meditação na palavra do Senhor, deixar as redes sociais e realmente dedicar o nosso tempo naquilo que vai nos trazer resultados espirituais. Deus, meus irmãos, é o maior interessado em avivar os nossos cultos, avivar as nossas vidas, mas nós temos que fazer a nossa parte. Que Deus nos ajude, irmãos, a mudar, a despertar e a nos desvencilharmos destes laços que estão amarrando, aprisionando muitos e muitos cristãos hoje em dia. Chegamos, meus amados irmãos, à conclusão. O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo, que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores nos cultos.
como num teatro ou cinema. Antes, participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. E além de participar dos grupos de louvor, temos também a questão da profecia, da língua estranha e da interpretação, que fazem parte ali do grupo de elementos litúrgicos ensinados por Paulo em 1 Coríntios 14, 26. Meus irmãos, terminamos aqui a aula, essa lição de hoje. Que fique claro para os irmãos a necessidade que nós temos de nos desvencilhar das redes sociais para que voltemos a orar, a ler a palavra e a meditar nas coisas de Deus, porque isso está trazendo um atraso, está fazendo está trazendo um grande prejuízo à igreja do Senhor, essa questão das redes sociais. Que possamos valorizar o culto, que possamos realmente chegar na igreja com o coração preparado para adorar este Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado pela sua presença até aqui, pelo seu apoio, pela sua oração, por tudo que o irmão e a irmã têm feito por nós através da sua interação, dos likes, enfim, de tudo aquilo, das suas orações principalmente, enfim, de tudo aquilo que o irmão tem feito por nós. Deus vai recompensá-los grandemente. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta para o comentário da lição de número 8. Graça e paz, que Deus vos abençoe.